Olá, eu sou Laura Lopes, eu sou fundadora da rede de salões de beleza Turquesa e também fundadora deste canal, o Salão Sem Crise, cujo principal objetivo é dividir a nossa experiência de mais de 10 anos no segmento de beleza com você, gestor de salão. Se você chegou até esse vídeo é porque você se interessa pelo nosso conteúdo, mas saiba que mais de 80% das pessoas que assistem os nossos vídeos ainda não são inscritas no canal. Então eu gostaria de pedir para você se inscrever. Por quê? Para motivar o nosso trabalho, para a gente continuar desenvolvendo conteúdos interessantes para você, gestor de salão de beleza, e também para você ser comunicado toda vez que tiver um vídeo novo no canal. Hoje nós vamos falar do poder das metas na gestão de pessoas. Por que eu escolhi esse conteúdo? Porque uma das principais dificuldades compartilhadas comigo pelos gestores de salão de beleza é gestão de pessoas. E na Turquesa, nós trabalhamos com metodologia de metas para incentivar os nossos profissionais no atingimento dos resultados. Então a gente trabalha com premiação por performance. Então vamos falar um pouquinho então, contextualizar por que a Turquesa trabalha desse jeito e eu quero compartilhar isso com você. A primeira coisa já tá no slide errado. A primeira coisa que a gente precisa saber que quando se trata de gestão de pessoas, tratar o salão de beleza na informalidade é muito perigoso. Por quê? As pessoas, elas precisam saber a direção na qual elas vão, como elas vão e até onde elas vão chegar. É um erro nosso dos gestores achar que as pessoas, elas subentendem aquilo que a gente espera delas. A gente precisa comunicar. Vamos supor que você contrata uma depiladora, uma manicure, e sua expectativa enquanto gestor é que ela tenha aproximadamente de 8 a 10 atendimentos por dia. Mas na cabeça da profissional, talvez 5 ou 6 seja um bom número. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é formalizar essa sua meta com a sua equipe. Então, eu vou contar para vocês como é que a gente faz isso na rede Turquesa. Temos a filosofia de estipular metas para a unidade, para o salão de beleza, também por área e individuais. Como é que funciona, como é que seria isso? Para a unidade, então, normalmente, nós estipulamos meta de faturamento, então vamos supor que a unidade tenha que faturar R$80 mil num determinado mês, mas não só de faturamento, trabalhamos com diversas outras metas também, como, por exemplo, ticket médio, número de clientes novos, número de atendimentos por cliente, enfim, existem uma infinidade de indicadores que a gente pode colocar como metas para a sua unidade, para a sua equipe. Mas vamos trabalhar aqui no vídeo somente falando de faturamento, que é a meta mais simples que a gente tem. E depois a gente desmembra, então o faturamento da unidade é algo em torno de 80 mil, depois por área, então desses 80 mil, 40 mil vai vir da área de cabelo, 20 mil vai vir na área de manicure, e 10 mil da depilação e 10 mil da estética, pressupondo, E aí, vamos supor que no cabeleireiro seja 40 mil e você tem 4 cabeleireiros ou 4 cadeiras. Então, o ideal é que seja uma meta igual para todos, Então, R$10 mil para cada profissional. Então, a meta é pela empresa, pela sua empresa, depois por área e depois por profissional. E aí, uma vez estipulada esta meta, o importante é você comunicar isso. Normalmente a gente faz isso no último dia do mês ou no primeiro dia do mês corrente, do qual as metas vão acontecer. E aí a gente comunica de uma forma super rápida, uma reunião com um bolinho, um café, em pé, 10 minutos, objetiva, comunicando a toda a equipe qual que é a expectativa de meta para aquele mês. E nós estipulamos premiação. Como é que é feita essa premiação? Você pode premiar em dinheiro, você pode premiar em prêmios de experiência, vouchers de compra. O que nós gostamos mais dentro da rede Turquesa? Nós gostamos mais de prêmios de experiência, porque existe uma pesquisa no mercado, uma pesquisa de empresas de recursos humanos, que diz que os colaboradores, e aí eu não estou falando só do segmento de beleza, mas os colaboradores de modo geral valorizam mais premiações de experiência.
E no nosso segmento, a nossa realidade não é diferente das demais, então as nossas profissionais também valorizam mais prêmios de experiência. Por quê, gente? Normalmente, quando a gente dá premiação em dinheiro, o que é do ser humano? Usar esse dinheiro para pagar o quê, gente? Boleto. E quando a gente usa dinheiro de meta para pagar boleto, meio que a gente não sente o gostinho daquela vitória, né? E o dinheiro entrou e na mesma proporção que ele entrou, saiu. Então é por isso que a gente gosta de prêmios de experiência. Mas Laura, o que é um prêmio de experiência? Para o gestor talvez saia até mais barato e para o colaborador é muito mais rico, como por exemplo, um par de ingressos para o cinema com direito a pipoca, um jantar numa pizzaria, dependendo da meta que você estipulou, de quão desafiadora ela é, um final de semana na praia, enfim, você pode usar a sua criatividade. E com certeza o seu profissional vai valorizar muito mais essa premiação. Isso, como eu falei para vocês, por pesquisa, não sou eu que estou falando. Então, você estabeleceu a meta, estabeleceu a premiação, comunicou, e aí qual que é o próximo passo? Ensinar o colaborador ou orientar o seu colaborador, o seu profissional parceiro, como ele vai fazer esse atendimento, né? Que horas que ele precisa, quantos atendimentos ele precisa fazer por dia, que horas ele precisa estar presente no seu salão, qual o tempo médio de atendimento, por exemplo, no caso de unhas é fácil estipular se você vai ter um tempo médio de atendimento entre 40 a 50 minutos, né? Cabeleireiro, se ele vai precisar ter 1 ou 2 assistentes para atingir aquela meta, enfim, você tem que construir com o profissional o caminho das pedras. Eu gosto muito da meritocracia, eu gosto muito de estipular comissionamentos diferentes para atingimentos de metas diferentes. Mas isso vai ser para outro vídeo, porque é muito conteúdo para um vídeo só, então fica ligado no nosso canal. Se você chegou até esse momento do vídeo, deixa seu joinha aqui embaixo, que a gente vai falar então de como a gente faz comissionamento diferenciado por resultados diferenciados, que é a tal da meritocracia que eu gosto muito. Mas agora vamos focar em como, Laura, eu não tenho criatividade para criar metas. Como eu faço isso? Aí eu vou explicar para vocês uma metodologia que o mercado utiliza, não só o mercado de beleza, mas as grandes empresas também se utilizam dessa metodologia, que é uma metodologia super simples, mas que funciona muito bem. Preciso parar porque me deu sede. Na rede turquesa, para ajudar a definir metas, nós utilizamos a metodologia SMART. SMART, palavra do inglês, mas que a gente traduz com jeitinho para o português. Então, S de específica. Então, uma meta para ser considerada uma meta, ela precisa ser específica. Laura, o que é específico? Por exemplo, se eu colocar uma meta assim, aumentar a satisfação do meu cliente, é específico? Não, não é específico. Aumentar em quanto? De quantos clientes? Em qual período? Então, por exemplo, se eu colocar aumentar a satisfação do meu cliente em 20% no período de 30 dias. Aí é específico, tá? Então, eu preciso agregar detalhes à meta para que ela consiga fazer o M de mensurável. Depois do S, do SMART, vem o M de mensurável. Então, ela é específica e eu consigo mensurar. O que é mensurar, né? Uma palavra difícil, né? Apurar a meta. Então, aqui no exemplo do nosso slide, eu coloquei um exemplo mais simples. Específica, no mês, por exemplo, de agosto, captar 20 novos clientes. Então, é bem específico. Eu consigo mensurar isso? Sim, eu consigo mensurar isso. Os gestores que me seguem já devem usar um software de gestão para poder ajudar a fazer esse trabalho. Mas aqueles que ainda não fizeram esse investimento em tecnologia e um investimento baixinho por mês, deve ter na caderneta quem veio durante aquele mês, que é cliente novo. Então eu consigo especificar que eu quero 20 novos clientes e eu também consigo mensurar 20 clientes novos. Então ela é específica, ela é mensurável e o A, ela tem que ser atingível. O que é isso? Atingível é muito importante. Por quê? Porque tem o R depois do A, que é relevante. Então essas duas coisas elas precisam estar muito alinhadas. A meta ela não pode ser tão alta
que não seja atingível, porque aí o efeito é contrário, em vez de motivar o seu profissional, vai desmotivá-lo, porque ele já na largada vai perceber que não dá para atingir aquela meta, mas ao mesmo tempo ela tem que ser relevante, desafiadora. Porque se ele está acostumado a atender 10 clientes por dia e você colocou uma meta que ele atenda 11, é muito pouco, né? Então, também não chega a ser desafiador. Então, ao mesmo tempo, se você colocar que ele tem que atender 25 clientes num dia, é humanamente impossível. Então, ela tem que ser atingível, mas também relevante. Então, no caso aqui de 20 novos clientes, você precisa analisar o seu histórico para poder ver se ela é atingível e se ela é relevante. Se normalmente você está com o seu salão, está acostumado a captar 15, 16 novos clientes mês, 20 é atingível, a gente está falando aí em torno de 20%, e também é relevante, porque um crescimento de 20% em qualquer empresa é considerado um bom crescimento. E por último, ela precisa ter o T de tempo. Em quanto tempo essa meta ela precisa ser realizada? Atingir 20 novos clientes, captar 20 novos clientes em um ano é super fácil. Captar 20 novos clientes em um mês já é mais desafiador. Então você precisa especificar o quanto tempo que o seu colaborador, a sua empresa tem para atingir aquela meta. E com isso a gente fecha o ciclo SMART dizendo que a meta ela precisa ser específica, ela precisa ser mensurável, atingível, relevante e com tempo determinado. E aí, então, voltando, eu quero mostrar para vocês como é que a gente faz isso num fluxo. Se você pode, prepara o seu print aí, que se você seguir esse fluxo, eu tenho certeza que você vai conseguir motivar a sua equipe em direção ao resultado através do sucesso das metas. A primeira coisa que a gente tem que fazer é definir a meta. A meta da empresa, a meta do profissional, a meta da área. Depois a gente precisa apresentar para toda a equipe a meta a ser atingida naquele período. Depois que você apresentou a meta, você precisa, ou em equipe ou individualmente, direcionar os seus profissionais, né? Treinar se for preciso, ou dar orientação de como é feito esse atingimento de metas. Ao final do período, você apura, mensura como é que foi o resultado, apresenta o resultado, porque tão importante quanto apresentar a meta é apresentar o resultado, para que o seu profissional ele não fique no vácuo. Poxa, será que a gente atingiu ou não? Simplesmente você passa para o mês seguinte sem ter apresentado esse resultado. E por último, você dá os feedbacks necessários para os seus profissionais e faz os reconhecimentos necessários daqueles que atingiram as metas. Então, outra coisa que eu vou falar em outro vídeo para vocês é sobre o poder do feedback na gestão de pessoas, mas isso fica para uma outra vez. Então, fechando o ciclo aqui, você dá os feedbacks e premia aqueles, reconhece aqueles que tiveram uma melhor performance. Tá bom? Não deixe de reconhecer pequenos avanços, não deixe de elogiar em público e chamar atenção em particular. Isso vale para toda e qualquer empresa e lembrando sempre que o seu salão é uma empresa. Ok? Se você chegou até o fim, tenho certeza que você gostou. De novo, deixa seus likes, deixa nos comentários as suas críticas, elogios, sugestões ou tema para o próximo vídeo que eu terei maior prazer em filmar para você.